Olá, boa noite a todos os queridos ouvintes da rádio web Vida Gospel. Estamos aqui, irmão, tranquilos, sossegados, sem temor do mal. Estamos aqui através deste equipamento que... equipamento tá top. Agora a questão é a internet que não consegue abrir as plataformas aqui e a gente não consegue, vamos dizer assim, visualizar aqui as mensagens, o feedback dos irmãos. Estamos tentando aqui, mas não estamos conseguindo. Mas a gente vai fazer sem retorno que nem na outra semana, né? Mas vai dar tudo certo. Eu vou usar o outro celular aqui para estar acompanhando as mensagens dos irmãos e vou estar falando aqui tranquilo, sossegado, sem nenhum desprendimento, irmão. O programa Deixa Calumado está no ar. Fique ligado, fique aí ouvindo aí um louvorzinho aí top, o fundo musical que eu achei aqui, e vai dar tudo certo, querido. Hoje vamos dar continuidade sobre aquele assunto, que vem outro assunto, que vai outro assunto, e é sobre aquele assunto, sobre a escatologia consumada. Fique ligado, já voltamos.
Descalumado, fazendo aqui, predicando o Evangelho, tranquilo. Você está ouvindo aí um fundo musicalzinho top. E hoje nós vamos dar continuidade. Desde já eu quero agradecer aos parceiros Odonto Makushi, Avenida Nossa Senhora de Nazaré, ao lado do posto de lavagem, ali no Asa Branca. Meu amigo da Odontojet, né? Meu brother, é o proprietário também da Odonto Makushi. E você que está precisando de uma restauração, fazer uma extração dentária, vai lá com meu amigo Dr. Jedson. Vai lá que você vai ser muito bem atendido. Meu parceiro Francinato, da Drogaria Macedo. Meu amigo John, da Recuperadora de Aro. Então, querido, você fique aí ligado. Nós vamos estar falando o quarto estudo já da escatologia consumada. Vamos até quando der. Para fazer, a gente vai fazendo aí mais ou menos uns 5, 6, 7, não sei. Mas vamos estar fazendo aí sobre a escatologia consumada e vai dar tudo certo. Fique ligado, já voltamos. Rádio Vida Gospel Web. Vida Gospel Web. Vida Gospel Web.
Ô Glória, voltamos aqui com o programa Descalumado. Meu parceiro meu compadre de longa data, da Odonto Makushi, telefone 916706 9167 0657. Tá precisando de um tratamento, meu amigo? Vai lá com o meu parceiro Dr. Jedson. Você vai ser muito bem atendido. Meu parceiro também John, recuperadora de aro, desempenho de aro, diamatação de rodas, montagem e desmontagem, solda em alumínio em geral, pintura de rodas, borracharias, reformas em geral. Então, querido, você está precisando aí de um dos nossos parceiros, também nosso parceiro Francinato, da Drogaria Macedo, Avenida Centenário 1607, a melhor drogaria da cidade. Você está precisando aí, é só entrar em contato com um desses nossos parceiros. Nosso amigo John é 81293418 84199949, né? Você vai entrar em contato com o nosso parceiro lá da John, recuperadora de aro. Então fique ligado que daqui a pouco a gente vai estar já direto com a mensagem. Vamos estar falando hoje sobre o tempo dos gentios, né? Vamos explicar, vamos falar, vamos deixar a nossa opinião, né? E você vai aí, se o computador aqui, se a internet permitir, a gente abre aqui para ver as mensagens dos abençoados. Senão eu vou ter que ficar levantando para ficar olhando as mensagens dos irmãos. Desde já quero agradecer aos parceiros ali, os pipeiros da Arena Germano, aqui na Praça do Pintolândia, aos pipeiros, as equipes Bravo, equipe Deixa Voar, equipe Cariocas, Pipas, Cacique Linhas, Naldo, Pipas, WA, do meu amigo Compensa, Pipas, deixa eu ver quem mais, Alisson, Pipas, Cigano, Vem pro Cruzo, Faixa de Gás do nosso parceiro Bruno. Então, querido, todos, sem exceção, todos os pipeiros, a brincadeira foi muito show na quinta-feira, a brincadeira foi show também no sábado, no domingo, foi muito top. E vamos estar fazendo aí no próximo domingo lá, o último bolão, né, dos pipeiros. Vai ser ali começar às 9 horas. Tranquilo. Aí começa ali às 9 horas, vai ter um belo café da manhã. Você vai lá e leva alguma coisa e participa. Você é nosso convidado para o bolão do próximo domingo. Já a ressaca da ressaca do Natal. Vai ser dia 26, se eu não me engano. Então você já é o nosso convidado. Dia 25, feriadão aí, vai ter também lá. Então a todos os parceiros pipeiros, não só daqui, mas o nosso parceiro também ali de Manaus, os nossos parceiros de Manaus, nosso parceiro lá deixa eu lembrar aqui, lá do Vila Rica, nosso parceiro também, Bugalu, aí todos eles aí estão ligados na programação aí do programa Descalumado. E você que também quer fazer parte da parceria aqui do programa Descalumado, entre em contato conosco e a gente vai estar conversando, resolvendo as questões e vai dar tudo certo. Hoje vamos falar do tempo dos gentios e você já vai deixando aí seu questionamento, já vai deixando aí a sua pergunta. Se eu não conseguir responder aqui, irmão, agora no ao vivo, é porque eu não estou conseguindo o retorno aqui. Se o computador abrir, ele está abrindo. Se ele abrir, já coloquei senha, já coloquei tudo. Se ele abrir, show. Se ele não abrir, tranquilo. A
a gente vai seguir direto, entendeu? O irmão Rui Charles está nos auxiliando aí. Um abraço, irmão Rui Charles. Um abraço ao pastor Neilson, ao irmão Nilson Cruz, também, que é um dos nossos mobiles telespectadores assíduo. Araújo Horizon, irmã Leia Souza, também, uma das nossas parceiras aí, sempre acompanhando aqui, uma dos nossos mobile telespectadores, sempre acompanhando aqui a programação do programa Descalumado. E você também, do grupo da AESER, né? Os participantes da AESER, tivemos um encontro muito bom com autoridades do governo, o governador do estado, e vai dar tudo certo, eu creio assim. E a gente vai seguindo, né, com internet, sem internet, a gente vai fazendo aqui, vai abrindo ali e tal, e vai transmitindo, e vai caindo, porque uma hora as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer. Você que é vidente aí, por favor, me mande os números da Mega da Virada, que eu só jogo a Mega da Virada. Eu não sou jogador, mas jogo a Mega da Virada, vai que cola, né? De repente aí eu compro até uns equipamentos top das galáxias, uma televisão, uns aplicativos top, que eu vou botar umas coisas atrás e não sei o que, BBB e bobobó, e o programa Descalumado vai seguindo. Irmão, já estamos com mais de 8 meses no ar, né? Estamos no penúltimo programa deste ano. Hoje, dia 21, se eu não me engano. Na próxima semana já vai ser o último programa de 2021, e graças a Deus vencemos, né? Estamos vencendo e vamos continuar vencendo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Fique ligado, já voltamos. Olha aí, voltamos, programa Descalumados, show de bola. Estamos aqui com a ajuda dos nossos parceiros Odonto Makushi, antes outrora Odontojet, 991670657. Meu amigo John da Recuperadora de Aro, ali no Jockey Clube, Drogaria Macedo 1607. Você que quer ser um dos nossos parceiros, só entrar em contato conosco e a gente vai conversando e resolvendo as questões administrativas. Então, querido, a gente já falou sobre inúmeros assuntos, mas ficou uma brechazinha, nós vamos fechar ela aqui, ficou uma lacuna, e a gente vai fechar ela hoje. Hoje, querida, a tua vitória. Nós falamos que, para analisar as evidências bíblicas que nos levaram a concluir que existiam 6 objetivos que Deus ditou para serem cumpridos nas 70 semanas de Daniel. Seu cumprimento na vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos ver. O primeiro objetivo, terminar a transgressão. Quando Jesus morreu na cruz, ele declarou em João 19, verso 30, você que gosta de referência, hoje eu vou dar um bocado. João 19, verso 30, ele disse: consumado está. O tempo presente, a expressão nos diz que o trabalho de redenção foi concluído para sempre. Só aumentar aqui. Então,
Jesus no Calvário, sendo puro e perfeito, se fez um pecador por amor aos judeus. Relacionamento íntimo com o seu Criador. Nenhum sacrifício futuro está programado para terminá-lo. O preço já foi pago por Jesus na cruz, Hebreus 9,15. Esse efeito, ele foi ferido pelas transgressões dos judeus, como diz Isaías 53, verso 5, ferido pelas suas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você lembra disso? Então um dos objetivos, o primeiro objetivo, era terminar a transgressão. O segundo objetivo era pôr fim ao pecado. Por mais que muitos aí insistam em dizer que ainda existe pecado, já deu game over. E religião, como diz Alexandre Carrara, ou Agostinho Carrara, quando fazia um papel, eu não sei se numa novela ou num filme, ele já dizia que religião é coisa de fórum íntimo, algo pessoal. Mas você observe como é que é as religiões hoje. Eles têm grupos de evangelismo, grupo de aconselhamento, grupo disso. Por quê, querido? Porque pense aí, imagine aí, com seus botões. Imagine. Pense, raciocine. Porque eles precisam de outras pessoas novas. Os antigos vão sendo deixados para trás e os novos vão sendo catetizados e vão sendo alienados de uma tal forma a defender cabalmente aquilo que eles fazem. Isso é um tipo de hiatolarização. Eles empurram, pegam a Bíblia, fazem vamos dizer assim, um sistema religioso nazi, um nazi religioso, e eles empurram de goela dentro, e se tiver uma outra cultura, eles tratam de destruir ela para inserir no meio da sociedade. O fato é, muitos, milhares, não conseguem entender isso. Pôs fim ao pecado. Jesus, por meio do seu sacrifício, criou um alaúde alternativo para o homem, em qualquer lugar ou condição, a fim de pôr fim ao domínio do pecado em sua vida. João 2:2 nos diz: ele é a apropriação pelos nossos pecados. Nossos quem? Os judeus. E não apenas por nós, mas também pelos de todo mundo. João também anunciou que ele era o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Obviamente, isso não significa que o homem, daquele momento de seu sacrifício, parou de pecar. O que as Escrituras nos ensinam é o sacrifício de Cristo no Calvário tem um poder de erradicar o pecado da vida do homem em todos os momentos, já que é um sacrifício feito de uma vez por todas pelo sacrifício de si mesmo. Remover o pecado do meio. Hebreus 9:26. Em palavras simples, quem quer acabar com o poder do pecado em sua vida, pode fazê-lo aceitando o sacrifício de Jesus e deixando que seu sangue purifique de todo o pecado. Lembre-se sempre que isso aqui foi ao judeu, não foi para a humanidade toda. Nós recebemos o benefício da salvação, mas a salvação sempre foi e sempre será na mente, na renovação do vosso entendimento. Eu repito, religião é algo pessoal. Irmão, então por que você prega? E aí, irmão, vai ficar igual o goleiro Tafarel? Não, querido. Eu prego, irmão, para ajudar outras pessoas a sair do marasmo, da cegueira. É particular? É pessoal? Cada um tem a sua? Tem. Mas no coletivo, eu sou, vamos dizer assim, não sou obrigado, mas eu fui predestinado a pregar o Evangelho. E quem prega o Evangelho tem que pregar o Evangelho de Jesus, o verdadeiro. Não é esse Evangelho mandrake. Muito embora muitos não creem, muitos não acreditam. Lê tanta coisa e estão se tornando os atores da vida. Terceiro ponto, expiar a iniquidade. Reconciliar a iniquidade. O verbo expiar vem do grego karpar,
o que significa fazer reconciliação ou resgate. Essa reconciliação é necessária, uma vez que o homem, por natureza, pecou e se tornou inimigo de Deus. Isso os judeus. Lembre-se toda vez disso. Portanto, como pecador, é necessário que ele seja justificado. E como inimigo, você precisa de reconciliação. Ambos são realizados por Jesus na cruz do Calvário. A palavra afirma que Jesus, o sumo sacerdote misericordioso e fiel, veio expiar, reconciliar pelos pecados do povo. Que povo, irmão? O povo judeu. Eu vou já explicar algumas coisas sobre isso. Em Colossenses 1, 20 e 21, ele diz: através dele reconciliou todas as coisas consigo mesmo, tanto as que estão na terra como as no céu, fazendo a paz pelo sangue da cruz. E você também, que antes era estranho, inimigo, isso o povo judeu. Tem que repetir toda vez. Agora reconciliou com você. Isso é o povo judeu. 2 de Coríntios 5,19 nos diz categoricamente que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O mundo era o aion, o oikomene da época, sem levar os homens em consideração os seus pecados. Pecados era quem cometia o judeu. Pecado, transgressão. Trazer justiça duradoura. A justiça, isso é já o quarto item, era um aspecto importante dentro do reino. Mateus 6,33 diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Uma característica distintiva da justiça de Deus, em sua resistência, uma vez estabelecida, no Salmo 111 diz: e a sua justiça permanece para forever, para sempre. O Senhor Jesus, por meio do seu sacrifício, estabeleceu essa justiça, tornando-se parte dela. Ele verá o fruto da aflição de sua alma e ficará satisfeito por seu conhecimento. Meu servo justo Jesus justificará muitos e suportará as iniquidades. Isaías 53:11. O apóstolo Paulo disse: pela justiça de um veio a justificação à vida dos homens. Ok? Item 5. Item 4, vamos seguir. Em outros lugares ele afirma, Romanos 5,18, ele fez que quem não conheceu o pecado é pecado por nós, e foi pecador por nós, judeus, para que sejamos feitos nele a justiça. Essa justiça duradoura que Jesus nos traz contrasta fortemente com os sacrifícios que foram feitos sobre a lei, que apenas forneciam um remédio temporário para os pecados do homem, só cobria. No entanto, o sacrifício de Cristo é perfeito e eterno, Romanos 9,12, que traz justiça à vida do homem, mas o justo viverá pela fé. Não é só o justo não, irmão. Nós já somos justificados. Essa aqui é a parada. Quinto item, selar a visão e a profecia. Podemos ver o verbo selar muitas vezes nos costumes antigos, quando para provar que um documento ou uma carta era genuína, eles colocavam um selo para provar. Reis capítulo 21:8, Jeremias 32:10-11 e João 6:27. Cristo selou a profecia do Antigo Testamento e do tempo em que os seus profetas cumpriam plenamente tudo o que havia sido escrito sobre ele, mostrando que ele era genuíno e verdadeiro. Mas Deus cumpriu assim que havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Toda profecia e visão, seja elas passadas ou futuras, encontram-se sua realização absoluta em Jesus. Item 6. Ungir o santo. Esta é uma das claras referências a Jesus, já que a palavra Messias significa ungido. É só a gente observar várias evidências, como o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: o santo ser que nascerá será chamado Filho de Deus, Lucas 1:35. Jesus disse à mulher de Samaria que ele era o Messias, João 4:25-26. Vocês adoram no monte, adoram no templo. Vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no monte, não é no lavrado, não é na igreja, não é em qualquer lugar. É dentro de você. Pedro se referiu a ele como santo, justo. Depois declarou como Deus havia ungido Jesus como o Espírito Santo e com poder, como faziam o bem e a cura.
Atos 10, 38. João chamou de o santo, 1 João 2, 20. Até os próprios demônios chamaram o santo de Deus. Marcos 1, 24. Quando Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, anunciou-lhe que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Lucas 4, 18. Ele citando Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para fazer os surdos ouvir, para fazer os cegos enxergar e fazer os paralíticos andar. Jesus era o cara. E ele diz: ungido para trazer paz e dar uma oportunidade ao homem de salvação, sob uma nova e melhor aliança em seu sangue. Todos esses objetivos apontam para Jesus, o Messias, todos cumpridos na 70ª semana, que foi crucificado pelo pecado da nação de Israel. Você pode dizer que foi pela humanidade. Não foi. Não foi pela humanidade. A gente só recebeu o benefício, irmão. Estamos aqui tranquilos, porque já estamos em Cristo. Em Cristo ele já é o nosso tabernáculo. E hoje nós vamos falar sobre Lucas 21. Eu estava só dando uma pincelada para a gente começar aqui. Lucas capítulo 21, verso 24. Tem uns que vão dizer: adoro. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Agora cabe uma explicação do preletor. Cabe uma explicação breve do preletor, certo? Certo, então vamos. Os judeus, outrora descendentes de Sem, os semitas, outrora hebreus, aqueles que passam sobre as águas, depois os israelitas, quando Jacó encontra-se com o anjo, o seu nome não mais será Jacó, o enganador, o usurpador. Seu nome agora será Israel. Lutou com um anjo. E tem crente querendo lutar com esses anjos aí. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Depois veio as 12 tribos e eles se tornaram judeus. De um lado, o reino sul, de um lado, o reino norte. De um lado, Judá e Benjamim, e de outro lado, as outras restantes de tribos. O texto bíblico, quando diz assim: eu vim para os meus, Jesus estava dizendo: eu vim para os judeus, os da tribo de Judá. Ele disse assim, não vão para os outros povos, mas vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O fato é que Israel, até hoje, continua aí, tem a faixa de Gaza lá, tem uma parada doida rolando lá, e os caras estão lá, irmão. Em 1967, teve uma emancipação através da ONU, alguns judeus voltaram da diáspora e tal, e não sei o que, o holocausto, e bababá, e bububu, e bobobó, e o povo dizendo que o tempo dos gentios começou com o rei Nabucodonosor, começou com... Irmão, é tanta da coisa. Mas o tempo do gentio é muito claro, irmão. O próprio texto diz, olha... até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por quem? Por eles. Eles quem? Os gentios. Deus usou os próprios gentios. Mas você tem que entender uma coisa. Esses gentios que Jesus está falando, é os próprios judeus. Porque quando o rei Nabucodonosor da Babilônia, a mando de Deus, diga-se de passagem, invadiu o Egito, invadiu toda a Mesopotâmia, tomou toda aquela região, se tornou um rei tão poderoso, e ele se envaideceu de uma tal maneira que mandou criar uma estátua para ele.
E aí, segundo o relato bíblico, diz que ele comeu como boi, pastou como animal de pasto. Mas o rei Nabucodonosor da Babilônia levou o povo cativo, primeiramente as 10 tribos, depois as outras, das 2 tribos restantes. Nesse interim, o povo judeu, o povo israelita, porque existiam os israelitas e os judeus. Os israelitas eram das 10 tribos, o judeu era da tribo de Benjamim e o da tribo de Judá. Entenda. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, porque tem vários universitários por aí. Por favor, me ajude. Então, o tempo do gentio, o que ocorre hoje? Os caras aí, que são os religiosos, eu vou repetir, religião é algo íntimo, de fórum íntimo. Não seja religioso, irmão. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tinha um irmão falando sobre um determinado assunto. E na cabeça dele, ele estava com uma razão. E a maioria das pessoas, vendo aquilo, só observavam. Só olhavam. Mas o irmão estava achando que estava com a razão. O fato é que eu disse a ele, eu falei, irmão, não tire sua razão, porque você está com a razão. Mas os outros também têm razão de estarem confrontando a sua razão. É meio que sem razão, mas é a razão. Entendeu? Sabe como é que é? Um abraço ao meu querido professor Joás. Professor Joás, eu vou mandar o link depois, porque não tem como fazer aqui o feedback. Estou pedindo para o irmão Rui Charles e os outros irmãos, a irmã Jane, que está em casa, estão fazendo aí o compartilhamento da mensagem. Então, o que ocorre? Os futuristas afirmam que isso ainda vai acontecer. Eles dizem, como eu estava falando sobre o rei Nabucodonosor da Babilônia, eles dizem que no ano 586 a.C. começou os tempos do gentio. Eles dizem que no ano, escute isso, irmão, 586 começou. E está aí até hoje. Outra linha de pensamento diz que começou depois do ano 70 e que se estende até o dia de hoje. Eles fazem associação e associam tudo isso com relação à construção de um suposto terceiro templo. Mas observe, querido, não tem terceiro templo. Não tem. Mas eles associam tudo isso. Eles associam tudo isso. Deixa eu só olhar aqui. Quero deixar aqui meus pêsames para a família Guimarães, também minha família, do meu pai, que no dia 21/12 tiveram, vamos dizer assim, eu não sei nem como falar isso, irmão. A irmã Naide, dona Naide, avó do meu irmão mais novo, descansou. Eles fazem assim, eles falam assim: descansou da sua jornada na terra, guerreira, extremamente dedicada. E eles dizem: meu irmão é pastor, eu respeito tudo, e faleceu no dia 21/12 de 2021. Faleceu. E eu aqui ao vivo eu deixo meus pesos, meu irmão. Muito triste essa notícia. E eu fico até emocionado, porque são pessoas que a gente conviveu. E muito triste. As minhas condolências, os meus pesos, meu mano. Mais tarde nós vamos conversar. Vamos bater um papo. Então, querido, os religiosos, os pseudos semideuses da terra, eles dizem
que tudo isso está relacionado a um aquecimento global, a uma nova ordem, nova ordem mundial. Não pode ter um terremoto, um maremoto, que é a volta de Jesus. E bababá e bobobó. Aí não aconteceu. Tem uma profetisa aí das galáxias aí, que eu falei assim, eu conversando com a minha esposa, aí um amigo meu foi e eu falei pra ele assim, eu brincando, né? Eu falei assim, rapaz, a irmã não estudou nem geografia, porque ela foi soltar um mantra aí no meio dos religiosos, e ela disse que Deus ia visitar 3 países. Aí ela acertou 2. Brasil realmente é um país, Cuba realmente é um país, mas a Europa, pelo amor de Deus, Europa é um continente. Aí ela disse que, olha, guarde isso. Irmão, e ela vem marcando a volta de Jesus. Eu tenho mais de 20 anos que escuto essas resenhas. Em 1994, eu ouvi uma irmã dizendo que faltava 7 minutos. Eu não sei como que é a contagem desses minutos, senhoras e senhores. Mas nós estamos já no ano 2021. Já estamos na metade, quase um terço do século, e não ocorreu isso. Mas eles ainda dizem por aí, os futuristas afirmam que isso ainda vai acontecer. Guerras e rumores de guerra, maremoto, aquilo que nós falamos no sermão profético da semana passada. Mas isso não tem nada a ver. A lógica mais perfeita, eu não estou dizendo que é a verdadeira, mas a lógica mais perfeita é a escatologia que já se consumou. Em Mateus, observe uma coisa. Em Mateus 16, do 27 ao 28, Jesus está falando claramente sobre o juízo sobre Israel. E não faz sentido nenhum, porque a vingança de Deus sempre teve a ver com os pactos. A vingança de Deus tem a ver com as quebras de aliança e sempre esteve relacionado à desobediência deste povo. Vamos ler, para depois você dizer, o irmão falou, mas não mostrou nada. Levíticos, que eu sei algumas, irmãos, e é muito boas essas. Levíticos, capítulo 26 e 25, diz assim, ó: trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e serei entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvirdes, e andardes contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos delitos, pecados. Olha o texto, irmão, Levíticos. Trarei sobre vós. Vós quem, irmão Alex? Aqui o texto de Levítico é os judeus, é os hebreus, é os israelitas. Mas o povo acha que é para o brasileiro, e não é. Se você voltar no capítulo 26, do versículo 14, aí você vai ler uma leitura, tem muita gente que não gosta, né? Mas tudo bem. O final diz assim: são estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre ti e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moshe Rabbeinu. Aí ele diz no versículo 44, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor. Aqui é uma aliança, é um pacto. Se você pegar o mesmo texto de Levítico, do capítulo 26, do verso 3 até o verso 13,
tem os estatutos dizendo para eles guardares e cumprires. Aí ele diz: eu vos darei a chuva ao seu tempo, e a terra será a sua mercê, a árvore do campo o seu fruto, e tal e tal. Aí você pega, vamos para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28, que é um dos capítulos que os pseudos sistemáticos gostam, mas eles lêem só do verso 1 ao 14. Do verso 15 até o 68 é só pau na muleira deles. Do 15 ao 68 está relacionado à desobediência. E Jesus estava falando claramente sobre o juízo de Israel, o qual os profetas profetizaram. Simples. Aí a gente vai para Daniel. Vamos lá para Daniel. Capítulo de número 12. Eu estou encaixando tudo certinho, irmão, para entrar na tua cabeça. Eu estou encaixando certinho. Daniel capítulo 12. Lembre-se, nada disso é futuro. Verso 7 diz assim, ó: ouve o homem. Vou ler o verso 6 e o verso 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Quando levantou a mão direita e a esquerda no céu, jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. O que significa esse 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 1 mais 2, 3. Metade é meio. São 3 anos e meio. Foi a grande tribulação. Começou no ministério de Jesus, que a gente já falou, e foi até o ano 70, onde se deu o game over. Mas muitos não acreditam, irmão Alex. E agora? Eu não posso fazer nada. O meu trabalho aqui é só falar. Meu trabalho aqui é só falar. Você crê, você acredita, se você quiser. Simples assim. Daniel só faz corroborar com o juízo de Deus para Israel. Aí a gente vai para Guiliana. Irmão, não sei o que é Guiliana. Apocalipse. Capítulo 11. Eu estou contextualizando o tempo dos gentios. Certo? Verso 2. Diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não os meça, porque foi ele dado aos gentios. Este por 42 meses calcarão os pés da cidade santa, a cidade do grande Deus. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mas de cristal. Você lembra desses adágios blaianos? Foi dado aos gentios. O que significa 42 meses? São 3 anos e meio. Mas o povo, irmão, ainda está aí. Jesus vai voltar. Querido, observe outra coisa, versos 7 e 8. Quando tiverem então concluído os testemunhos que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e os vencerá e o matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Tudo isso aqui está apontando para o sacrifício vicário de Jesus. Mas eles até hoje, irmão, estão aí, irmão, ainda vai acontecer, ainda vai ter esse cumprimento, porque haverá guerra e rumores de guerra. Tudo isso ocorreu, querido, o juízo teve seu cumprimento
nos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Os outros 3 anos e meio, da metade da segunda semana, foi de 66, a metade de 66, do ano 66 até o ano 70. Tudo foi entregue ao Senhor. O reino foi restabelecido. Apocalipse 11, versículo 15, vamos já ler. Não há mais pacto, irmão, com Israel. Não há mais isso. O tempo dos gentios foi quando, querido? As tribos, foi dado a ela o poder para Roma fazer a destruição que fez. Até hoje, irmão, eles estão lá no Muro das Lamentações. Até hoje eles estão lá. Irmão, mas em 1967 um brasileiro, não sei o que, Aranha, deu emancipação para a nação israelita. Você não sabe, eu vou lhe informar. Israel não é um país, é um estado da ONU. Mas nós chamamos Israel um país. É um país altamente tecnológico. Israel tem um poder, um escudo antimíssil que foi colocado pelos americanos. Os Estados Unidos têm esse poder, mas mesmo assim, os caras os Ayatollah Khomeini aí meteram gente dentro de um avião e derrubaram as Torres Gêmeas lá no 11 de setembro. Acho que foi 2001, se eu não me engano. Eu não sei, sei que eles derrubaram um avião no Pentágono, derrubaram um avião nas Torres Gêmeas. Cara, os caras são muito loucos. Porque a religião faz isso, irmão. Deixa o cara idiotizado. É só você contar o que significa 42 meses, 3 anos e meio. Assim como Daniel havia profetizado. É muito simples, irmão, isso aqui. Apocalipse 11. Tem mais coisa, irmão. Eu tô falando aqui de forma superficial. Verso 15 diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram sobre o seu rosto e o adoraram, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfurecerão. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Aí o povo fica se prendendo nisso aqui, irmão. Não, porque isso aqui, irmão, isso é uma coisa. A Bíblia está dizendo, a Bíblia quer dizer, a Bíblia nos diz. Querido, a Bíblia não está dizendo nada mais. As 70 semanas de Daniel, vou repetir aqui os objetivos. Já foi dado o game over, amigo. As 70 semanas de Daniel já aconteceu. A morte do Messias já aconteceu. A ressurreição do Messias já aconteceu. E o arrebatamento também é um assunto futuro que nós vamos falar. O Messias será morto, mas não por si mesmo. Daniel 9, 26. É importante notar que a morte do Messias não ocorre na semana 69, mas depois. Em outras palavras, isso ocorreria durante a semana 70. A expressão tirar a vida do idioma hebraico refere-se a um tipo de morte causada por julgamento ou violência. Foi isso que aconteceu, não foi não? Parece que foi. Por exemplo, por agora estenderei a minha mão para machucar você e seu povo da praga, e você será tirado da terra. Êxodo 9 e 15. Esse tipo de expressão é apropriada para descrever a morte moribunda do nosso Senhor Jesus na cruz. Ele termina dizendo que não morreria por si, culpa pessoal. Jesus não morreu
como pagamento por alguma falta pessoal ou para justificar algum pecado, mas antes morreu pelos pecados da nação de Israel, e por seu grande amor, outrora ele nos amou. A conclusão é: podemos ver à luz da palavra o cumprimento profético das 70 semanas, tudo relacionado a Cristo com seu cumprimento. Não há razão sustentável que indique uma pausa no tempo de milhares de anos de espera. Não há razão para isso, irmão. Olha aí, irmão, eu abri o Facebook, era 8 horas da noite, agora que está abrindo, ó. Meu Deus, é forte. Deixa eu mandar aqui. Rayane Souza, Fabiana Chaves, irmão Elivelto Norato, irmão Adeilton Almeida, graça e paz. Rayane, um abraço a você, a sua mãe, o seu noivo, ao Van, ao Erisvan, a todos que estão na escuta aí, que estão ouvindo esta mensagem, né? Muito tardio o Facebook abriu, mas ele abriu, né? Mas ele abriu. Tá difícil pra gente abrir aqui, mas tá tudo tranquilo, tudo certo. Então, querido, tudo isso já aconteceu, mas as pessoas ficam aí esperando um acontecimento futuro. Elas ficam aí, irmão, esperando algo que possa estremecer a terra. Isso não vai acontecer, irmão. Não vai. Eu só estou relembrando aqui, irmão. Quando a gente começou esse estudo, em Mateus 24, ele diz que não passaria aquela geração, que todas as coisas iriam acontecer naquela geração. Jesus fala no capítulo 23, 36, ele assegurou que tudo isso sobreviria sobre aquela geração. O interessante é que a maioria dos crentes, eles têm a síndrome da dúvida. Eles dão glória a Deus, mas ao final eles estão com um monte de dúvida. Um abraço, Rayane, irmã Dira, irmã Edileuza, irmã Adeilton, o irmão Erisvan, o Van, meu cunhado, a Nilde, irmã Loide, todos vocês, um forte abraço. Tem alguns minutos? Então vamos lá. Nós vamos falar agora, irmão. Nós vamos falar agora de um assunto, que vem um assunto, que vem outro assunto, que vem outro assunto, que vai outro assunto. Nós vamos falar, irmão, da maior festa da hipocrisia. Eu não gosto disso. Não gosto. Mas o povo, irmão, é alienado ainda a isso. Muitos são alienados. Porque não sei o quê, está vindo e bababá e bobobô, está chegando, a gente precisa se reunir. Mas o fato é, irmão, que o povo não gosta de estudar. E essa comemoração natalina nada tem a ver com o Evangelho, nada tem a ver com Cristo. Só você vê, irmão. É uma festa pagã, paganizada. É uma festa que é só para enriquecer os empresários. É uma corrida. Aí o povo fica, Feliz Natal. Feliz Natal. Irmão, você vai? Vou, irmão. Eu vou, tenho que acompanhar minha esposa. Não gosto, mas eu vou. Mas o que eu estou dizendo, irmão, é que abre o seu olho. Abra o seu olho, irmão, para as inverdades que são ditas. Nunca foi e nunca será o nascimento de Jesus. Por quê, irmão?
Porque Jesus nasceu num tempo eterno. Isaías, profeticamente, ele disse assim: um menino vos nasceu e o filho se nos deu. Eu vou ler aqui, ó. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça. O selo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui, querido, claramente, você entende que é o nascimento nos dias da carne de Jesus. Como Hebreus diz, ele veio participar de carne e sangue. Por que não foi em dezembro, querido? Porque na época do nascimento de Jesus era bastante frio. E o frio, a época de frio em Israel, é em setembro, outubro, não era em dezembro. E outra, a contagem do tempo era 10 meses, não eram 12 meses, como o nosso calendário do zodíaco. E, irmão, tem N assuntos aí. Irmão, você comemora? Não. Você celebra? Não. Mas eu tenho que ir na casa das pessoas e fazer aquele migué. Entendeu? Mas é a festa da hipocrisia. Por que a festa da hipocrisia? O ano inteiro as pessoas ficam se olhando uma de cara feia pro outro. Não vai na casa do outro. Muito embora esse ano foi um ano que não era para ir mesmo. O ano passado também. Era o tal do fica em casa. A economia a gente cuida depois. E aí tá dando o que tá dando hoje. Correto? E aí as pessoas ficam comemorando isso. Celebrando o Jingle Bell. Deixa entrar na sua casa o espírito de Natal. Meu irmão. Não existe isso não, irmão. Não existe isso aí não. Jesus nasceu num tempo eterno. E foi o corpo de Cristo que foi criado, que é a primícia da criação. Quando ele foi fazer o homem, ele disse: olhando para este corpo, olhando para esta forma aqui, façamos o homem conforme essa imagem, conforme essa semelhança aqui. Foi olhando para o corpo de Cristo, porque Deus é um Deus sem forma. Por isso que o escritor de Gênesis, ele disse: a terra era sem forma, porque ele não viu forma. Muito embora Moisés escreveu através de relatos, de inspiração. Foi um agiógrafo. E o povo está aí, irmão. Você não celebra Natal? Não celebro. Eu celebro. Irmão, eu fico com essa briga. Irmão, eu não celebro, mas eu participo. Por questões de educação. Entendeu? Por educação. Mas eu não sou muito fã. Até porque eu sei, irmão. É só você pegar o Mário Cortella, ele responde sobre isso. Bem claro. Só você pegar o Mário Cortella, ele vai responder bem claro sobre isso. Quem é esse pseudo-natal? Não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a ver, sim, com coisas paganizadas. Muito embora o mundo inteiro é um mundo paganizado. A gente não pode pegar as coisas ao pé da letra. A gente tem que tirar o quê? As coisas boas. Eu lembro de um pregador, há muitos anos atrás. Ele começou a pregar contra o Natal, contra o dízimo, e ele foi praticamente excomungado das assembleias. Porque o cão guloso lá daquele sistema colocou um Jingle Bell lá, um robô. Aquilo escandalizou a muitos, porque os protestantes, eles dizem que não praticam idolatria, mas eles são idólatras. Eles idolatram os pastores, idolatram os cantores. Tem mulher que idolatra o marido. Meu marido é uma bênção, meu marido. Eles idolatram as pessoas.
Isso é fato. Isso eu não estou inventando. Então, querido, irmão, você está sendo muito vago. Não, não precisa ser profundo não, irmão. É só você pesquisar. Eu vou dar 2 linhas de vertente para você pesquisar. Facebook, vou dar várias. Instagram, é confiável já. Google. Se você não confiar nessa linha do Google, do YouTube, do Google, vá pro MIRB, pro Bing. Vá pro Biritest. Vá pro Dailymotion. Vá para outras linhas de pesquisa. Você entra, abre o Internet Explorer, não é o Google que abre, é o Bing. É outro tipo de pesquisa, mas está tudo aí, irmão. Vai para o Dailymotion, vai para as outras plataformas de vídeo que são concorrentes do YouTube, e lá tem inúmeras explicações. E as pessoas ficam aí, irmão, gastando dinheiro. Tem que celebrar o espírito de Natal. Que mané espírito de Natal? Nada, irmão. Não existe isso aí não, irmão. Não existe isso aí não, abençoado. Fica tranquilo. Vou dar um intervalo aqui e já voltamos.
Ô, Glória! Voltamos, querido. Foi ligeiro demais. Muito ligeiro. Então, querido, irmão, você está dizendo para mim não estou dizendo, irmão. Não entenda como você pensa, não. Raciocínio, irmão. As pessoas, por que eu chamo da festa da hipocrisia? Porque as pessoas, irmão, passam o ano inteiro se degladiando. Tem uns que não olham nem na cara um do outro. Mas quando é nesta data, é como eu disse, repito, religião é algo fora o íntimo. Algo de fora o íntimo. Quando é nessa data, não, Natal é o nascimento de Jesus. Irmão, você está atrasado. Jesus nasceu no tempo eterno. Quem é que coloca um governo sobre o ombro de uma criança? Isaías estava falando de algo que ele desconhecia, mas ele profetizou. Mas já ocorreu. Mas ele estava falando, irmão, do Criador, da manifestação do Criador em carne e sangue, que viria para redimir o que eu estou falando. Redimir os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para os meus quem? Judeus. Mas eles não me receberam. Aí as pessoas dizem, não, mas eu celebro a morte e a ressurreição de Jesus. Você celebra um Jesus morto. Porque, segundo a própria história, e a própria Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois de 40 dias, ele raiou, ele foi assunto ao céu. E ele disse, varões israelitas, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai voltar. Essa expressão é uma expressão de juízo, todo judeu sabe disso. Quando a expressão bíblica diz assim, ele virá na nuvem cavalgando como se fosse um cavalo. Eles sabem, os judeus sabem, meu Deus, esta é uma expressão de juízo. Mas o povo está aí, se degladiando entre si. A religião separa as pessoas. Outrora se confraternizavam, bebiam e tal. Aí um vai para um determinado local religioso. E agora o cara é crente, tem que respeitar. Claro que a gente tem que respeitar. Claro que a gente vai ter que respeitar. Porém, esse tipo de comportamento faz com que a gente entenda que as pessoas estão se dividindo. Existem segmentos religiosos que separam famílias. E são os celebradores de Natal. Não, porque na minha igreja eu não celebro Natal, mas eu libero você. Quem é você para me liberar, meu irmão? Que papo furado é esse? Quem é você para liberar eu de fazer o que eu quiser? Eu recebi do Criador o livre-arbítrio. Eu tenho as escolhas, cada um tem as suas. Você escolhe celebrar, eu escolho não celebrar. Muito embora eu frequento esses locais por questões éticas e questões educacionais da minha natureza. Mas não sou muito satisfeito com essa parada. Porque vejo que assim como o sistema religioso entenda, assim como se os irmãos estão falando ali, é porque não dá para ler. Hoje o computador resolveu não abrir, da outra semana também não abriu. Eu vou ter que chamar os universitários, né? E vou ter que chamar eles. E não sei. Deixa eu ver aqui.
inocentes, pequenos e carentes, que abraçam e perdoam. É bom lembrar que somos imperfeitos, não temos o direito de julgar o nosso irmão. É bom lembrar que temos de ser um com o outro, ajudar a tirar do poço, se de repente alguém cair. Pois nessa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos, para quem quer competir. O mandamento que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou, sem fazer acepção. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar. Tem poder pra perdoar qualquer que seja a transgressão. Então, pra que você atira a pedra em quem Jesus amou? Crucificar a quem Jesus já perdoou. Você Rádio Vida Gospel Web. Vida Gospel Web. Rádio Vida Gospel Web. Vida Gospel Web. Rádio Vida Gospel Web. Vida Gospel Web. Rádio Vida Gospel Web. Meu Deus, quase que eu não consigo desligar esse negócio. Soltou uma música aqui, Jesus. Então, querido, como eu estou dizendo, o estudo hoje foi sobre a escatologia consumada no tempo do gentio. Ficou bem claro. Ficou bem claro isso. Não há como futurizar, como afirma os religiosos. Não tem como futurizar isso, irmãos. Não há necessidade disso. Quando Jesus falou claramente sobre o juízo sobre Israel, não tem sentido algum, porque a vingança era para um povo que fez um pacto com Deus. Daniel corrobora com esse juízo, né? Tudo já teve seu cumprimento, os 3 anos e meio do ministério de Jesus e os 3 anos e meio da grande tribulação no ano 66 até o ano 70, onde Tito e Vespasiano, os generais, os imperadores, devastaram Jerusalém. Jerusalém foi sitiada e eles cavaram túneis e empurravam as pessoas lá para dentro e jogava pedra e deixava as pessoas morrer sufocadas. Aproximadamente 500 judeus morriam diariamente crucificados, mortos. Como disse Lamentações de Jeremias, as mães tiravam os seus filhos, cozinhavam para os soldados. E eles, com maldade, colocavam animais dentro e costuravam, para a agonia ser maior. Às vezes colocavam roedores, às vezes colocavam gatos, animais, que as unhas, e os gatos querendo sair de dentro, costurada, matava a mãe. Morte terrível. O fato que depois disso, os judeus se dispersaram. Houve o holocausto, houve isso, houve aquilo. Mas isso não tem nada a ver, isso foi reflexo do juízo do Eterno. Não tem nada a ver com uma coisa futura. Observe uma coisa. Os rios caem no mar e os mar não se enchem. E isso não é a volta de Jesus. As geleiras derretem, caem no chão, os icebergs caem na água, provoca aquele maremotozinho ali, aquela tsunamizinha ali. Mas isso não é o fim do tempo, o fim do mundo, do aion, do oicomênio, do cosmo. Isso é ciclo da água, é ciclo da natureza.
Porque vem uma geração e vai outra geração e a terra vai permanecer para sempre, como disse Isaías. Deus não fez a terra para ser desabitada, Deus fez a terra para ser habitada. A gente vem aqui, o nosso espírito é vestido de carne, nós temos uma experiência humana, uma coisa palpável, tangível, e depois o pó volta para o pó e o espírito retorna para Deus. E não há necessidade de você viver atrás de religioso. Não há necessidade de você viver atrás de templo religioso. Não precisa nada disso. Não há necessidade para você viver assim. Mas muitos irmãos estão aí. Você tem que aceitar Jesus. Qual Jesus? O de Nero? O da Icá? O de Lutero? O do Benihim? O do Juan Pablo Carral? O Jesus do 666? Qual Jesus? Me diga. Não foste nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Esse é o fato. Você tem que pegar os efeitos do Evangelho. Quais são os efeitos do Evangelho, querido? É a mente das pessoas. Países inteiros são devastados com sua cultura, dissipado com a sua cultura, e é inserido dentro desses países culturas de fora, que é o que ocorreu com o Brasil. Aqui, antes de Cabral, antes de Colombo, antes dos caras que vieram lá do outro lado, do velho continente, já existiam aqui povos indígenas, povos ameríndios. Isso é a história. É só você pesquisar a história do povo brasileiro de Ecide Queiroz. É só pesquisar, querido. Antes dos índios, os hebreus vieram por aqui. Os judeus vieram por aqui, as navegações antigas vieram por aqui. Irmão, em que base você está falando? Irmão, é a história que diz. Foi achado agora há pouco tempo, tem pouco tempo que eu falo, tem uns 20 anos, foi achado aqui em Roraima. Escritos no Monte Caburaí, no Monte Roraima e em outros montes, em hebraico. Quem que escreveu isso aí? Diga aí. Foi os índios? Que aprenderam hebraico, vieram escrever em siglas no desenhos no monte? Não, querido. Alguém já passou por aí primeiro. Quem foi que ensinou os incas? Quem foi que ensinou os maias? Mas eles destruíram. Vou lhe contar, você não sabe talvez. A Argentina matou praticamente todos os negros que ali residiam. Os que vieram vendidos como escravo. Irmão, e olha que você é descendente de negro. Claro que sou. Claro que sou. Mas os negros, eles não vieram escravizados por brancos. Os negros vieram escravizados por negros. Lá na África. Vinham para cá. E os povos africanos eram povos muito ricos do passado. Só você pesquisar, querido. Google, Bing e livros bons. Pesquisa, estuda. O povo hoje é só negócio de kiwi, de não sei o que e bobobó. Não faz uma pesquisa séria. Não consegue pesquisar nem para saber se o candidato presta ou não presta. Não consegue. Não, eu vou votar no fulano porque o fulano fez vários jardins na cidade inteira. Trouxe dinheiro pro teu bolso? Trouxe mudança real pro teu bolso? Não. Aqui era para ser uma área de livre comércio. Mas os governos que ainda estão por aí perderam os prazos. E Boa Vista não é uma cidade onde existe o livre comércio, é somente para os grandes empresários, os donos de atacadão, estão por aí. Mas as pessoas celebram isso ou aquilo e ficam futurizando algo que não vai futurizar, não vai acontecer. Never. Ficam aí, irmão, esperando a morte da bezerra, o bababá, e o bububu e o bobobó.
E a escatologia consumada já diz: tetelestai. Mas as pessoas gostam de ser enganadas, esse é o fato. A irmã Adriana diz: eu estou escutando aqui de Camaragibe, ô glória. Vou ouvir jantando um surubim bem fresquinho. Você é um covarde, Neilson. Você é um covardão. Era para me estar aí com você comendo esse surubim. Você faz as suas pescarias, sua caça e não convida, né? Tá bom, tá certo. Irmão Nilson Cruz, cadê o Benjamin? O tema hoje, irmão, foi o tempo dos gentios. Já encerramos. Estamos aqui resenhando, conversando com os irmãos, que agora que abriu o Facebook. Irmã Leia está na escuta, irmã Edileuza, irmã Jane, o irmão Erisvan, meu cunhado, a Rayane, todos os mobiles, Horizon, o povo dos grupos. Quando eu chegar em casa eu vou compartilhar este link com os meus 3.800, deixa eu ver quantos amigos eu tenho, é muito amigo, irmão. Vou pedir R$1 de cada um, ver quanto é que dá. Vou pedir 2, vai dar quase 10.000. 3.895 amigos. Então, querido, nós estamos aqui com o programa Descalumado, tentando tirar o véu, tentando tirar a cegueira dos olhos das pessoas. Tranquilo, irmão, sossegado e sem temor do mal. Aqui agora que apareceu 37 pessoas conosco. Nós falamos do tempo dos gentios, Lucas 21, verso 24. Infelizmente, querido, as pessoas gostam de futurizar algo que não sabem. Os profetas batata já apareceram por aí. É porque Deus me mostra. É forte, é manto. The rise, the clow, the fly, the blue. Deus está me dizendo. Aí eles falam, quando no final ele diz: é mistério. Não, porque Deus vai me revelar nos últimos dias da tua vida? Ou da vida de quem está ouvindo? Irmão, é tanta da mentira, é tanto do engodo, para prender a atenção das pessoas. A neurociência diz que o cara pode ficar até um filme, quando é bom, ele fica até 30, 40 minutos vendo aquele filme. Uma pregação, um diálogo, vamos dizer assim, o cara que faz monólogo, que faz esses stand-up da vida, ele consegue no máximo 30 minutos segurar a atenção das pessoas. Como que eles estão segurando a atenção das pessoas? A volta de Jesus, dízimos e oferta, tudo passado, tudo coisa vencida. Irmão, mas tem um gafanhoto, irmão, que se eu não der o dízimo, irmão, o gafanhoto é um animal, é um inseto invertebrado. Parece que ele é invertebrado, ele não tem osso. Mas os caras são medrosos demais. Amedrontam as pessoas, deixam as pessoas amedrontadas. E é serenata disso, é serenata daquilo, só para ganhar dinheiro. Fizeram aqui um evento da prefeitura mesmo, milionário. E as crianças no hospital da criança passa a noite inteira. Chega lá às 7 horas da manhã, é atendido 7, 8 horas da noite. E é a cidade da primeira infância. O governo é a mesma coisa. Chega num HGR da vida. Você tem que diferenciar, porque o governo é de grande complexidade, o município é de baixa complexidade. É exame, é isso, é aquilo. Aí eles ficam: a saúde do estado é um caos. E a saúde do município? É como? Aí isso aí eles usam só nos períodos eleitoreiros. Abra seu olho, querido.
O poder vem do povo, emana do povo, mas parece que não. O povo não sabe votar. Essa que é a verdade. A maioria das pessoas, São Maria, vão com as outras. Rapaz, vota no meu candidato. Ele vai dar uma dentadura pra ti, tu vai sair sorrindo, sorriso com o gato. Vota no meu candidato, ele vai te dar 2 carradas de barro, 2 de areia, 10 sacolas de cimento, 10 sacos de cimento. Irmão, para de bobagem. O povo está aí, irmão. Numa ignorância terrível. E é como eu sempre digo, aquilo que você não entende, você passa para frente, você aumenta a ignorância. Muitos, milhares por aí, só aumentam a ignorância. Infelizmente. Infelizmente. E o programa Descalomado está aqui, querido. Toda terça-feira, penúltimo programa do ano de 2021, falando de assuntos relevantes sobre a escatologia consumada. Na próxima semana nós vamos falar sobre a escatologia de Paulo. A mesma escatologia de Paulo é a mesma de Pedro, é a mesma de João, é a mesma de Jesus, é a mesma de Daniel, é a mesma de Isaías, é a mesma de Jeremias, é a mesma. Mas infelizmente os caras conseguem achar nó. Dentro d'água eles dão nó em pingo d'água. Ei, arrebatamento da igreja. Prepara-te, ó Israel. Aí o irmão se assusta. Não pode ver um trovão. Não pode ver coisas da natureza. São elementos vivos da natureza. A água, o vento, o ar, a terra. Como diz os nossos irmãos do Candomblé, nós cultuamos os elementos vivos da natureza. Outros enganados. Outros. Repito, religião é algo de fora o íntimo. Irmão, o que você faz aí? Você é religioso? Não. Sou um pregador do evangelho. Estamos encerrando essa live aqui, daqui a pouco vamos estar encerrando, com 37 pessoas no ao vivo. 37 pessoas, isso aqui é louvável demais, irmão. Neilson, você é muito covarde, você nem guardou um pedaço desse surubim aí para nós. Irmão Nilson, o tema aqui hoje foi os tempos dos gentios. Depois eu vou trazer outras lives, outras situações, entendeu? Irmão, se você puder dizer o número da Mega aí para me acertar, e aí eu monto um barato bacana. Entendeu? Nós vamos fazer coisa bem interativa, nós vamos trazer pessoas aqui para nos ajudar, e bababá, e bobobô, os irmãos vão ficar aqui no computador. O irmão está mandando mensagem, fulano, nós vamos dar brinde, nosso tio Kleber já autorizou a gente sortear alguns brindes aqui. Então, vai ser, o ano que vem vai ter muita novidade, irmão. Muita novidade, muita coisa boa. Mas lembrando-se, o objetivo do programa Descalomado é tirar o ló, tirar a cegueira. Não só a cegueira religiosa. De vez ou outra a gente dá uma pincelada sobre política. De vez ou outra a gente fala alguma coisa. Porque tem muitas pessoas. Tem muita gente. São os pseudos religiosos. Irmão, eles só falam isso. Só sabem falar isso. Porque tem muita gente, muitas pessoas. Tem várias pessoas. Não, irmão, é porque a maioria da população já chega num determinado momento da vida. Eu já tenho tantos anos, eu vou estudar nada. Não, eu tinha que estudar quando era novo. E é verdade. A gente tem que estudar quando era novo. Mas eu continuo novo, irmão. O meu corpo pode estar envelhecido, mas o meu espírito não envelhece jamais. O meu corpo, irmão, ele talvez fraqueja, porque ele é poeira cósmica. Ele precisa de zinco, de cobre, ele precisa de magnésio, ele precisa se alimentar. Você já percebeu que os alimentos só vêm da terra? A maioria deles, e os que não vêm da terra, as carnes comem o que tem na terra. Porque nós somos terra. Nós somos humus. Porém, tem muita gente que se acha a última Coca-Cola do deserto. Tem muita gente que acha que é a última tangerina da caixa. E não é nada. Hoje mesmo,
como disse Jesus, falando de forma parabólica. Pedirão a tua alma. Hoje mesmo. O que ocorre, irmão? O que está ocorrendo? Cegueira, não só no mundo religioso, no mundo espiritual. Uma cegueira. Irmão Rui Charles, muito grato pela sua disponibilidade de estar nos ajudando. Irmã Leia, irmão Nilson, grato pela sua companhia. Irmão Neilson, irmã Rayane, irmã Edileuza, irmã Jane. A todos os mobiles telespectadores, meu parceiro Francinato, o irmão Francinato parece que esqueceu de mim, só pode ser. Meu parceiro Francinato da Drogaria Macedo, Avenida Centenário 1607. Meu amigo John da Recuperadora de Aro. A todos os pipeiros de Boa Vista, forte abraço. Meu amigo Jedson da Odontomacuxi. Você que quer nos ajudar, querido, entre em contato conosco. Nós somos gente boa demais, irmão. Entre em contato conosco, converse conosco. Nós estamos vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Sem mácula, sem medo, sem contenda. Só para você ter ideia, irmão. Eu tenho 3.895 pessoas. Não faço questão de ninguém me seguir, mas ainda tem 415 pessoas que nos seguem. E dessas 415 pessoas, são poucas daqui de Boa Vista. E eu poderia usar esse espaço aqui para dizer, irmão, se inscreva no meu canal. Mas eu não faço. Sabe por quê, irmão? Porque eu não penso assim. Eu não quero enriquecer com o YouTube, eu não quero enriquecer. Isso aí é uma fábula. Muitos estão conseguindo enriquecer, mudar as suas vidas. Amém. E muitas crianças e muitos jovens estão tendo essas pessoas como exemplo. E os pais estão tendo dificuldade, porque eles não aprendem mais. Mas a educação é dada em casa. A escola continuará, eu sou prestador de serviço em rede pública. A escola continuará fazendo serviço de escolarização. E as escolas têm grande dificuldade de lidar com essa geração, com esse povo de hoje, da geração 2000 para cá, que são os pais de hoje dessas crianças. Os nossos filhos já estão grandes, são os nossos filhos que estão tendo filho e estão dando trabalho para as escolas. Essa que é a verdade. Crianças mimadas, pais que não entendem a responsabilidade. Aí ele joga para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar joga para a Prefeitura joga para os órgãos de competência maior, para o Ministério Público, o Ministério Público dá a devolutiva para o Executivo manda para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar entrega de novo para a escola entrega para a família de novo volta e fica nesse ciclo vicioso. E não se acaba. Aí, gerando pessoas assim, irmão, fracas mentalmente. Qualquer coisinha, eu vou me matar. Qualquer coisinha, vou tirar minha vida. Por quê? Porque não aceitam não. É porque vem um assunto, que vem outro assunto, que vem outro assunto, que vem outro assunto. A gente vai falando. Você que é pai, querido. Você que é pai, que é mãe. Você não precisa agredir seu filho não. Mas você tem que ter rigor. Você tem que ser rígido. Palavras fortes, para a criança entender que o mundo não é uma armação ilimitada. Eu fui criado de forma rígida, e já criei meus filhos. Eu sou culpado, irmão. Eu sou culpado, eu tenho a minha culpa. Não tive, vamos dizer assim, presencial. Não fui presencial. Isso é fato. Quem quiser me questionar, pode questionar, problema seu. Mas eu estou dizendo a realidade. Mais trabalhava de quem estava presencial. Eu nunca ganhei uma pensão. Mas os meus filhos, todos eles ganharam. Os filhos, todos eles estão ganhando. Mas, como é a educação deles? Esse é um momento de reflexão. Uma semana de reflexão para parar e pensar.
Você que vai refletir sobre o nascimento de Jesus, não foi o nascimento de Jesus, não. É o nascimento de Tamuz, melhor dizendo, de Nimrod, ali, de Samírides. Você vai encontrar isso aí. É isso aí. Aí vai abrir tua mente, vai dar um estalo assim, ó. Hello, please, vai dar uma revelação pelo nome. Nada contra, querido. Eu não estou dizendo que eu sou contra. Nada contra. Eu estou dizendo que eu não celebro. Eu vivo a vida, irmão, tranquilo, sossegado. Acordo de manhã. Obrigado, Senhor. Chego no final da noite. Obrigado, Senhor. Porque até aqui Tu tem nos ajudado. Tem nos dado alimento. E muitos não conseguem fazer isso. Não conseguem entender o óbvio. Ficam aí, irmão, lutando contra tudo e contra todos. Lutando contra o vento. Lutando contra a natureza. Reflita, irmão, nas palavras do seu irmão. Se você não quiser refletir, não tem problema não. Cristo já reina sobre nós. Não há mais pacto. Perdão. Hoje a parada é espiritual. É Cristo em nós a esperança da glória. Estamos aqui, irmão, nesse penúltimo programa. Na próxima semana vamos falar um pouco sobre a escatologia de Paulo, que é a mesma de João, é a mesma de Jesus. Eles falavam do mesmo evento, das mesmas coisas. Você vai ver claramente isso. Vamos falar das aparentes contradições. E vamos falar também sobre o arrebatamento da igreja. Meu Deus, é forte. Vamos falar para você, vamos contextualizar para você e dizer que isto não vai acontecer, mas muitos dizem: o arrebatamento acontece. Tem duas teses deles. O arrebatamento acontece quando você morre, aí você é arrebatado. Não é assim, irmão. O arrebatamento acontece, outra tese, quando você sai da lei e vem para o evangelho. Pode ser que sim. Mas o raptar, irmão, foi aos judeus. A estrela do Oriente e a estrela do Ocidente. Um era Jesus e a outra era o Império Romano, como a gente já explicou. A geração que sofreu, que passou pela grande tribulação, era a geração de Jesus. Mas o pessoal aí estão futurizando. É porque tem uma... Irmão, eu passei 40 anos na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana. E tem denominação aí de tudo que é jeito, de todos os gostos. Tem todos os gostos. Eu ouvi isso, irmão. Como que você, cara... Quando você escuta a escatologia consumada, vai causar dentro de você uma ebulição. Vai causar dentro de você uma estranheza. Mas depois você vai começar a digerir e dizer: realmente. É só, mano, já é. Entendeu? Dentro de você vai causar uma transformação. E você vai dizer: realmente. Não tem nada para nós. O que tem para nós é o reino. E Jesus disse: o meu reino não vem com aparente visão. O reino não é comida nem bebida. O reino é paz, é alegria e justiça. Alegria no Espírito e justiça. O reino de Deus está dentro de vós. Dentro de cada ser humano tem um universo gigantesco. E você tem o potencial que Deus colocou para a sua vida. Você vai conquistar, vai conseguir. Mas você tem que fazer. Não é assim, ó, hello please, revelação pelo nome não, que as coisas acontecem. Não, você tem que estudar. Jovem, não fique só no telefone não. O telefone é bom, eu gosto. A minha esposa diz, briga comigo. Eu gosto, é mesmo, é bom. Só que o entendimento, ele vem dos livros.
O entendimento vem quando você se dedica, você presta atenção no seu pai, na sua mãe. Muito embora se eles não forem exemplo para você, busque exemplos. Busque seu avô, a sua avó, mas busque pessoas sérias. Hoje as pessoas tiram a vida um do outro por causa de uma briga de trânsito. Hoje as pessoas tiram a vida uma do outro por causa de um copo de bebida, por causa de uma traição. Isso é o quê? É a falta de resiliência. É a falta de entendimento. É melhor um covarde vivo do que um leão morto. Guarde isso. Eu vou repetir. Eu gostei dessa frase. Religião é algo de fora o íntimo. Problemas da sociedade é de fora o coletivo. Problemas políticos, políticas sociais, políticas econômicas, aí é coletivo. É por isso que as pessoas sabem que andando na linha da política, elas dizem, a política é o meio. Não, a política é o fim. Ela não é o meio, ela está sendo o fim de transformação de poucas pessoas. Essa que é a verdade. Então, querido, nós estamos encerrando o penúltimo programa Descalumado do ano. Próximo ano vamos ter várias novidades, vamos estar inserindo várias coisas, vamos estar trazendo convidados para estar aqui respondendo algumas perguntas, fazendo algumas lives interativas. E você que queira nos ajudar, entre em contato conosco. Eu sou o seu irmão Alex Sampaio, do programa Descalumados, para todo mundo. Por que todo mundo, irmão? Porque as pessoas compartilham. Eu estava vendo aqui, já está em 229 compartilhamentos. Mais de 42 comentários. E é porque eu não estou dando feedback aqui. Não estou tendo retorno aqui. Várias pessoas comentando, várias pessoas. E eu espero, irmão, estar chegando ao objetivo. O objetivo são a maioria das pessoas que queiram, irmão, mudar, que queiram transformar, que queiram enxergar por si só, não é porque eu estou falando. Que queiram pegar os livros, refletir nas palavras e transformar o seu entendimento, na renovação do vosso entendimento. É isso que o Evangelho faz. Por mais que seja individual, ao mesmo tempo é coletivo. E por ser também coletivo, individual e coletivo, nós estamos aqui tentando tirar o ló. O ló é o véu. Tirar a cegueira. Colocar colírio nos teus olhos, do teu entendimento, através do Evangelho, e dizer que tudo já se fez novo. Novo céu e nova terra. Era figurativo, era alegorias. Porque Cristo em nós é a esperança da glória, e Ele já tabernacularizou pela humanidade, primeiramente aos judeus e por consequência a todo o restante da humanidade. Não existe mais pactos. Não existe mais dogmas. O que existe hoje é o amor. Esta é a minha mensagem. Ame um pouco mais. Seja resiliente. Trabalhe no teu entendimento a resiliência. Trabalhe a compreensão. Seja paciente. Deixa o Espírito de Deus fluir sobre a tua vida. Compartilhe coisas boas. Divida coisas boas com as pessoas. Ajude ela não só no Natal, não. Ajude ela não só no final do ano, não. Ajude elas o ano inteiro. Assim como eu sou, a minha esposa, ela é muito grata a muitas pessoas. Mas a gente sempre conversa e diz, mas também as pessoas são muito ingratas. A ingratidão, ela causa dentro de nós uma ferida, que às vezes é quase que incurável. E diante de tudo isso que a gente falou, nós encerramos. E antes de encerrar, eu quero fazer uma oração por esta cidade.
Pai Cristo, Criador de todo o universo, nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos e pedimos, Senhor, que o teu favor imerecido, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua compaixão, ela reine não só nessas semanas finais, mas durante todo o ano. Que esta enfermidade se cesse, que as famílias voltem a se confraternizar o ano inteiro e que o amor venha a ser cultivado, contemplado, que o amor venha a ser realmente praticado. Que o teu amor, Senhor, venha a ser derramado não só em Boa Vista, não só nessa cidade, nesse estado, nesta nação, mas em todo o planeta. Esse é o nosso clamor. Que as pessoas possam entender o amor Ahavá, não o amor ágape, não o amor eros, não os 13 tipos de amor, não. Mas que as pessoas venham entender o amor genuíno, verdadeiro, compassivo, resiliente que há em ti. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos a tua proteção desde hoje e para todo sempre. Graça nós te damos, ó Criador de todas as coisas. Fique na paz, querido, que na paz iremos. Até a próxima terça.